Saudações éticas, sejam bem-vindos e bem-vindas ao conteúdo de hoje, que é o livro 1 da Ética a Nicômaco de Aristóteles. Quase que eu disse Ética ao Nicômaco, porque afinal de contas há quem diga que este livro foi escrito para o filho de Aristóteles, que chamava-se Nicômaco, assim como é o nome também do pai de Aristóteles. Isso torna essa obra ainda mais interessante, como se faltassem elementos para ela se tornar interessante. Quando a gente estuda filosofia, a gente se coloca perguntas existenciais, por exemplo, a finalidade da existência humana. De certa maneira, essa obra responde qual é a finalidade da existência humana e, contrariando a ideia de quem acha que filosofia não apresenta respostas, Aristóteles nos diz aqui como atingir essa finalidade da nossa existência, como atingir esse sumo bem para a humanidade. O livro 1, como está escrito aí, é uma espécie de introdução da obra geral Ética Nicômaco, que é composta de 10 livros. E neste livro 1 a gente vê, além de procedimentos metodológicos, a elaboração de conceitos. Eles são delineados para posteriormente, ao longo do próprio livro 1, mas também dos outros 9 livros, para esses conceitos, esses procedimentos metodológicos serem aplicados. Nesta obra é apresentada uma reflexão sobre qual é a essência da espécie humana e o maior bem passível de ser atingido por ela. É uma obra que, junto com outras obras conhecidas como obras éticas, apresentam aforismos, apresentam máximas, e isso torna também essa obra bastante interessante. Eu apresento aqui 2 aforismos que vão aparecer ao longo do livro 1. O começo é mais do que a metade do tudo, e o que é a visão para o corpo, a razão é para a alma, mas ainda assim aparecem outros aforismos, e a palavra ética deriva de uma outra palavra grega, ethos, que significa hábito, que significa caráter. E nós vemos ao longo do livro 1 e dos outros livros, recorrentemente o uso da palavra alma. E a gente tem que ter muito cuidado para refletir aqui sobre o que significa alma. Eu coloquei aqui de maneira introdutória como sinônimo de mente, mas ao final dessa exposição a gente vai ter uma reflexão um pouco mais aprofundada sobre como podemos entender esse termo usado por Aristóteles. Esse livro 1 é composto por 13 capítulos, lembrando que essa divisão de livros e capítulos é uma convenção de nome que a gente usa, mas é diferente dos termos que nós usamos hoje em dia. O livro 1, por exemplo, ele não tem mais do que 15 páginas, então chamar ele de livro é um certo exagero, mas é assim que aparece impresso, pelo menos nessa edição dos Pensadores, que é a que eu uso aqui nessa apresentação. Comecemos, então, capítulo 1. O capítulo 1 eu nomeio como critério metodológico. Aqui ele apresenta um critério hierárquico do que nós vamos considerar mais importante. Pensemos em uma arte, em uma ciência, por exemplo, a medicina. O que é mais importante? A finalidade da medicina ou a ação da medicina? Ele coloca aqui o que é mais importante é a finalidade de uma arte, a finalidade de uma ciência. No caso da medicina, é a saúde. No caso, por exemplo, de uma estratégia militar, a finalidade é a vitória. Então, portanto, a finalidade é mais importante do que a própria ação, do que a própria ciência. E esse critério metodológico, no início da obra, parece um pouco desnecessário, mas a gente percebe ao longo da obra o quanto é usado esse critério metodológico, que aqui eu chamo de um princípio hierárquico.
E esse mesmo princípio hierárquico é adotado quando nós estamos lidando com diferentes artes, diferentes ciências, e aí ele vai dizer que é mais importante aquela que é mais estrutural, aquela que é mais abrangente. E a gente vai ver que ele usa esse princípio para dizer, por exemplo, que a política, diferente do que entendemos hoje por política, mas a política enquanto arte que engloba todos os outros saberes, ela é a mais importante por ser a mais estrutural, por ser a mais fundamental de todas, certo? Então esse é o capítulo 1. O capítulo 2 é apresentado o escopo da investigação, o escopo de toda a obra, não somente do livro 1, mas qual que é a finalidade, qual que é o sumo bem que nós, enquanto seres humanos, buscamos. O bem aqui é entendido como a finalidade de uma ação. A nossa existência visa qual bem, qual finalidade, né? E aí ele coloca essa imagem que é interessante, assim como o arqueiro, para ele poder acertar o alvo, ele primeiro precisa visualizar. Para a gente alcançar essa finalidade, esse bem a gente precisa saber, logicamente, qual que ele é. E aí, este bem, esse fim, é a política. No caso, a política enquanto organização humana que engloba todos os saberes, todos os conhecimentos, todas as artes, todo o arsenal humano está subordinado à política, porque é ela que pode proporcionar a felicidade não só de um indivíduo, mas de uma coletividade. Por isso que ela é entendida como essa grande arte que engloba todos os saberes e as outras ciências. E aí ele conclui, embora valha a pena atingir esse fim, ou seja, a felicidade para um indivíduo, é mais belo e mais divino alcançá-lo para uma nação ou para as cidades-estados. O capítulo 3, ele faz uma ponderação, e ao longo da obra ele faz diferentes ponderações, mostrando que o Aristóteles ele é um filósofo dialético, ele apresenta uma opinião, ele apresenta diferentes opiniões que se tem sobre um assunto, e no caso, para ele discorrer sobre esse assunto, ele se mostra consciente que há uma divergência de opiniões sobre esse assunto, a começar qual que é a finalidade da existência humana, qual que é o bem que os seres humanos visam. Ele sabe que tem diferentes opiniões sobre isso e que, além de tudo, essa investigação não é uma investigação exata e precisa. E por isso que ele coloca aqui, trata-se de uma convenção apenas. Então a gente não está tratando aqui de algo que é natural, de algo que a gente pode fazer cálculos, que a gente pode ir num laboratório para constatar se essas ideias aqui são verdadeiras. Ele continua. Em torno dos bens há uma flutuação semelhante, pelo fato de serem prejudiciais a muitos. Ou seja, o que é um bem? Há uma flutuação de ideias sobre isso, porque o que é bem, o que é um bem para uma pessoa pode não ser um bem para uma outra pessoa. Ao tratar de tais assuntos, pois, e partindo de tais premissas, devemos contentar-nos em indicar a verdade aproximadamente e em linhas gerais. Ele não vai dar a última palavra sobre o assunto e nem vai definir precisamente as ideias que ele vai apresentar aqui, mas ele vai falar de acordo com o assunto, como é um assunto relativo ao conhecimento humano, ele não tem como dar detalhamentos precisos que seria próprio de uma ciência exata. Ele se mostra consciente disso e faz a meia-culpa que ele não vai apresentar uma resposta definitiva, vai apresentar impressões, ele vai contextualizar o debate. Né? Nesse ponto, o Aristóteles é muito honesto ao longo de toda essa obra. Ainda no capítulo 3, ele faz uma reflexão dialética sobre a quem um assunto como esse vai interessar. Ele começa dizendo que o jovem,
por falta de experiência, não vai se interessar pelo assunto, mas ao longo do mesmo parágrafo ele faz uma ponderação. Ele fala, bom, mas aí eu estou falando que o jovem não vai se interessar, mas na verdade não interessa a idade, vai interessar, na verdade, o interesse de cada pessoa. O que vai determinar o interesse sobre esse tipo de assunto tem a ver com o tipo de pessoa e não tanto com a idade. Percebam como esse texto dele é dialético. Mas, seja como for, aos que desejarem e agem de acordo com o princípio racional, o conhecimento desses assuntos fará grande vantagem. Percebam que até agora nós estamos contextualizando, a gente está, no caso o Aristóteles, apresentando ideias assim estruturais sobre o tema, falando para quem vai interessar, qual é o assunto exatamente, que não dá para ser tão preciso nesse assunto, e esse tom a gente percebe ao longo de todo o livro 1. Aí, ó, eu até chamei o capítulo 4 especificamente de contextualização. E aí ele diz que quando você analisa essa questão com o público em geral, você vê uma consonância entre pessoas vulgares, pessoas comuns, pessoas do povão, e as pessoas mais requintadas, os sábios. Ambos estão de acordo que o bem viver, no caso a felicidade, é como se fosse a razão da nossa existência. Aí ele faz alguma ponderação na sequência. Os primeiros pensam que seja alguma coisa simples e óbvia, como o prazer, a riqueza, as honras, muito embora discordem entre si. Então, esses dois grupos diferentes de pessoas simples e de pessoas requintadas estão de acordo que seria felicidade, mas aí eles não estão de acordo sobre o que é a felicidade. No grupo das pessoas simples, eles poderiam achar que a felicidade é algo relacionado ao prazer, à riqueza, mas colocando dessa maneira, ele já antecipa que não vai ser exatamente isso que vai interessar, que vai ser o sumo bem da humanidade. Aí ele faz uma diferenciação assim, semântica entre o que é uma verdade em si e uma verdade para nós, e no caso, como ele já tinha explicado anteriormente, ele vai se conformar em tratar dessa verdade para nós. Não é um assunto para sermos tão categóricos, tão precisos, porque afinal de contas é uma ciência humana, a ética. E aí eu aproveito até esse termo que escapou aqui, falei que é uma ciência humana. Na verdade, a ética ela é uma praxis, ela não é exatamente uma teoria sobre como as coisas são, mas ela mistura teoria e prática, porque ela apresenta ideias para nós colocarmos em prática na nossa vida e a partir do que colocamos em prática, avaliarmos se essa teoria faz sentido ou não e eventualmente até aprimorar essas teorias éticas. Mas seja como for, ele coloca que a ética vai tratar, então, de assuntos não definíveis de maneira tão categórica e precisa, mas vai tratar de assuntos, de ideias relativas ao tanto que podemos conhecer disso, conhecimento para nós e não em si. E para entender as ideias que ele vai propor, que ele vai apresentar, ele coloca que é necessário que as pessoas tenham sido educadas nos bons hábitos. E aí ele faz depois uma citação do Hesíodo e da obra Os Trabalhos e os Dias, que de certa maneira é uma obra sobre ética, porque também apresenta ideias para serem colocadas na prática, e também apresentam máximas, frases gnômicas, né? Então faz todo sentido ele citar o Hesíodo, mas depois de colocar que para acompanhar
esses ensinamentos, essas reflexões, é necessário ter sido educado nos bons hábitos. Ele cita uma passagem dessa obra que diz que a pessoa que é excelente, ela sabe tudo por si só. A pessoa que não é tão excelente, mas é humilde, ela consegue aprender com os outros. Mas é uma pessoa inútil, aquela pessoa que nem sabe por si e nem está disposta a aprender com as outras pessoas. Então ele convida a gente ao debate sobre a melhor maneira de viver. Será que nós temos essa resposta? Se nós tivermos, somos pessoas excelentes. Se não tivermos, que estejamos abertos a aprender com outras pessoas através desse debate reflexivo proposto por ele. Aí, no capítulo 5, ele apresenta tipos de vida e a relação desses tipos de vida com o bem em si. De que maneira que esses diferentes tipos de vida se relacionam ou não com o bem em si. Um tipo de vida, que ele de certa maneira já tinha apresentado, é a vida dedicada aos gozos dos prazeres. E, com certeza, esse tipo de vida não tem relação com o que ele vai aqui apresentar para nós como o bem em si. A vida política, ele acredita que tem alguma relação, né, no caso, como ele apresenta que a felicidade tem que ser buscada para todas as pessoas, então, na verdade, a vida política vai ter, sim, relação, mas não quando achamos que o que seria esse bem em si é a honra, porque, como ele diz, a honra depende da valoração de outra pessoa, ou seja, não está na sua posse você buscar alcançar a felicidade, porque se a honra depende do apreço de outra pessoa, como que você vai garantir a sua busca de felicidade? Então, ele acredita que, embora tenha alguma relação, não tem relação total. Ainda sobre a vida política, ele reconhece que a virtude vai ter relação com esse bem em si, mas ele já destaca algo que ele vai repetir ao longo da obra, que tem que ser uma virtude ativa. Não pode ser um tipo de virtude que contemple, que aceite algo de não atividade. E em diferentes momentos ele fala que você não vai poder considerar uma pessoa virtuosa, uma pessoa que está dormindo, por exemplo. Se ela tem algo que você considera que é virtuoso, ela tem que estar praticando essa virtude. Ainda estamos nessa fase de contextualização. Percebam que, apresentando os tipos de vida e a relação que elas têm com o bem em si ou não, ele não está exatamente definindo esse bem em si e como devemos fazer para alcançá-lo. E olha só, no caso, quando ele apresenta a vida contemplativa, que é a vida do filósofo, ele nem chega a detalhar. Ele fala, bom, esse tipo de vida eu vou tratar em outro momento, no caso, em outra obra. E ainda ele chega a mencionar o tipo de vida consagrada ao ganho. O texto apresenta algumas imprecisões. Nesse capítulo 5, ele diz que vai falar de 3 tipos de vida. Ele fala da vida dos gozos, a vida política, a vida contemplativa. Depois ele apresenta um 4º tipo, que é a vida consagrada ao ganho. E qual que é a relação desse tipo de vida com o bem em si ou não? A relação ou não com o bem em si. E ele diz que não, porque a vida consagrada ao ganho ambiciona o interesse de uma coisa. Quando você busca a riqueza, você busca essa riqueza para usufruir de algumas outras coisas. E o que vai ser esse bem em si é algo que se encerra em si mesmo, é algo que você busca não como um instrumento para as outras coisas, mas que ela seja suficiente. Você busca, alcança ela e bastou. Você não usa ela como um instrumento para uma outra coisa. No capítulo 6, ele faz uma reflexão aqui bem filosófica, e não por acaso ele menciona a teoria das formas do Platão, e até
É uma parte assim um pouco irreverente da obra, porque ele coloca que, bom, agora eu vou ter que criticar, de certa maneira, a teoria das formas, mas ele coloca como se fosse difícil fazer isso devido à proximidade que ele tem com Platão. Ele não chega a mencionar o nome de Platão, mas ele demonstra que ele está hesitando em fazer isso, mas logo ele pondera e diz que a verdade deve prevalecer aos amigos, né? E dizendo isso, ele vai combater a ideia de que existe um bem em si, um bem puro. A ideia de um bem puro, ele acredita que não existe, porque se existisse, como ele se manifesta nas diferentes formas do bem que nós conhecemos? Ele não consegue ver sentido nisso. E além dessa reflexão, ele categoriza o bem, dizendo que o bem ele é entendido tanto como substância, no caso da teoria das formas, fala do bem em si, e também o bem é uma qualidade. Você pode falar que aquela pessoa agiu bem, ou seja, a pessoa, a substância, teve um comportamento, uma qualidade boa, né? Então, o bem seria uma qualidade. E o bem também é entendido, além de uma qualidade, como algo em si, como a própria substância, o bem. Percebam como esse capítulo já é mais ontológico e filosófico. E aí ele propõe, ainda a título de reflexão, para a gente pensar o que seria esse bem em si mesmo, né? E aí ele apresenta aqui uma resposta para essa questão, né? Que espécie de bem chamaríamos de bem em si mesmos? Serão aqueles que buscamos, mesmo quando isolados dos outros, como inteligência, visão, certos prazeres e honras? Estes, embora também possamos procurá-lo, tendo em vista outra coisa, seriam colocados entre os bem em si mesmos. Então, ele define, lembrando que ele está falando de ideias gerais, não precisas, ele não está aqui tratando de uma ciência exata, ele está tratando de uma ciência humana. E aí, dentro desse contexto, ele define como um bem em si os bens como a inteligência, a visão, alguns tipos de honra, ainda que a gente possa usá-las como intermediários para outras coisas, elas estão mais próximas da ideia de um bem em si do que a riqueza, por exemplo. Então ele vai se satisfazer com essa ideia de que você buscar uma qualidade, como a inteligência, como a honra, como o equilíbrio, como a moral, seja um bem em si. Aí eu tinha apresentado no início esse aforismo, né? O que a visão é para o corpo, a razão é para a alma, e aí a gente vê dentro de que contexto que apareceu essa ideia. E aí ele, então, diz isso, né? E da mesma forma em outros casos. Mas talvez seja preferível, por hora, deixarmos de lado esses assuntos, visto que a precisão perfeita no tocante a eles compete mais propriamente a outro ramo da filosofia. Então, para não ter que parar aqui para definir o bem em si, se a razão seria esse bem em si, ele deixa esse assunto para um outro momento, porque, embora seja importante ele falar de algumas ideias, como o bem em si, ele não pode se perder, em outros momentos ele diz isso, ele não pode se perder do foco da obra dele, que é mostrar o caminho para alcançar esse bem em si, e não ficar ali nas minúcias, nos detalhes conceituais de uma ideia. Ele apresenta uma ideia em linha geral, para poder buscar a ação. Em outros momentos vocês vão ver o quanto é importante para ele o foco na ação. O mesmo se poderia dizer no que se refere à ideia. Mesmo que ainda exista algum bem único que seja universalmente predicável dos bens ou capaz de existência separada e independente, é claro que ele não poderia ser realizado nem alcançado pelo homem.
mas o que nós buscamos aqui é algo atingível. Se existe um bem em si, muito elaborado conceitualmente, talvez seja interessante buscar em outro momento, mas aí ele enfatiza. O que nós buscamos aqui é algo atingível, é um bem que seja praticável. Aí entra em outro ponto muito importante, né, do livro 1, que é refletir sobre a essência do humano. E essência, finalidade e bem é como se fossem sinônimos aqui dentro dessa obra, porque em diferentes momentos são usados. Não, a palavra essência não aparece nessa obra, nessa tradução pelo menos não aparece. Mas quando é dito finalidade ou bem, busca-se então o que eu estou chamando aqui de essência também. Por conseguinte, se existe uma finalidade para tudo que fazemos, essa será o bem realizável mediante a ação. Portanto, se só existe um fim absoluto, será o que estamos procurando. E se existe mais de um, o mais absoluto de todos será o que buscamos. A felicidade é, portanto, algo absoluto e autossuficiente, sendo também a finalidade da ação. Mas dizer que a felicidade é o sumo bem talvez pareça uma banalidade, e falta ainda explicar mais claramente o que ela seja. Tal explicação não ofereceria grande dificuldade se pudéssemos determinar primeiro a função do homem. Então, para pensar nesse fim das ações, para esse bem das ações que ele está chamando de felicidade, a gente tem que entender a função do homem, a finalidade do homem, o bem, qual que é o bem que o ser humano busca na sua existência. O bem do homem nos parece como uma atividade da alma em consonância com a virtude, e se há mais de uma virtude, com a melhor e mais completa. E tá, isso aqui já tinha aparecido. Então é aqui que vai aparecer a tal da essência do ser humano, na finalidade da nossa existência, o que nós temos de próprio, porque ele faz uma comparação com as outras espécies de seres vivos. Bom, dizer que a vida é o que nós temos de finalidade, tem outros seres que têm a vida. Dizer que são os sentidos, outros seres têm os sentidos também. O que nós temos de próprio comparando com as outras espécies? É aqui que ele chega. Afirmamos ser a função do homem uma certa espécie de vida, e esta vida uma atividade ou ações da alma que implicam um princípio racional. E acrescentamos que a função de um bom homem é a boa e nobre realização das mesmas. E se qualquer ação é bem realizada, quando está de acordo com a excelência, o que lhe é própria. E se realmente é, o bem do homem nos parece como uma atividade da alma em consonância com a virtude, e se há mais de uma virtude, com a melhor e mais completa. Em outras palavras, o ser humano tem como algo essencial da sua existência a capacidade racional, dentro de um contexto virtuoso, e em um contexto racional virtuoso, se existem muitas virtudes, a virtude mais grandiosa, mais ampla, mais abrangente possível, mais completa. Aí ele faz também uma reflexão de o quanto os bens exteriores influenciam nessa felicidade. Há algumas correntes de pensamento, religiosas, outras filosóficas, que veem nos bens materiais algo que nos distancia da nossa finalidade, da nossa realização. Outros veem os bens materiais como algo que não devemos nos abster, devemos buscar, devemos nos empenhar em ter um maior número de recursos, né, de bens materiais possíveis. Quando ele apresenta essa ideia aqui no começo,
Vê se vocês não ficam com a impressão de que ele vai colocar que os bens materiais, os bens exteriores, os bens materiais, eles não estão de acordo com essa busca de felicidade. Olha só como ele coloca. Ora, os bens têm sido divididos em três classes, e alguns foram descritos como exteriores, outros relativos à alma e outros ao corpo. Então, são três tipos de bens. Então, bens exteriores, bens relativos ao corpo, bens relativos à alma. Nós, outros, consideramos como mais propriamente, verdadeiramente bens, os que se relacionam com a alma, e como tais classificamos as atividades psíquicas. Então, dentre esses três, o mais elevado são os bens relativos à alma e às atividades psíquicas. Aparentemente, os bens exteriores ficaram de fora. Mas, nesse mesmo capítulo, ele vai colocar que os bens exteriores, os bens materiais, eles são fundamentais para aumentar as nossas chances de sermos felizes. Embora eles não sejam os mais elevados, eles são instrumentos, eles são ferramentas importantes também para a felicidade. Pois o que conta é que o homem viva bem e haja bem. Olha o que ele coloca abaixo. Outra crença que se harmoniza com a nossa concepção é de que o homem feliz vive bem e age bem, pois definimos praticamente a felicidade como uma espécie de boa vida e boa ação. Também se ajusta a nossa concepção a dos que identificam a felicidade com a virtude em geral ou com alguma virtude em particular, pois a virtude pertence à atividade virtuosa. E aqui ele faz aquela ponderação, novamente, de que não basta você ter uma virtude, você tem que colocá-la em prática. Mas talvez uma diferenciação não pequena em colocarmos o sumo bem na posse ou no uso, no estado de ânimo ou no ato. Porque pode existir o estado de ânimo sem produzir nenhum bom resultado, como no homem que dorme ou que permanece inativo. Mas a atividade virtuosa não. Essa deve necessariamente agir e agir bem. E assim como nos Jogos Olímpicos não são os mais belos e os mais fortes que conquistam a coroa, mas os que competem, também as coisas nobres e boas da vida só são alcançadas pelos que agem retamente. Ainda no capítulo 8, aqui vem aquilo que eu tinha antecipado. Ela necessita igualmente dos bens exteriores, pois é impossível, pelo menos não é fácil, realizar atos nobres sem os devidos meios. Aqui é sutil, mas ele coloca uma espécie de probabilidade. A probabilidade de você ser feliz e de você realizar atos nobres, a probabilidade vai ser maior se você tiver as ferramentas necessárias, se você tiver os instrumentos necessários. Olha o que ele coloca abaixo. Com efeito, o homem de muito feia aparência, ou mal nascido, ou solitário, sem filhos, não tem muitas probabilidades de ser feliz. Então, aumenta a probabilidade, você está dentro de um contexto social, você ter bons atributos físicos, bons atributos materiais, isso aumenta a probabilidade da sua realização. E é importantíssimo destacar que se você não tem, isso não exclui a possibilidade, mas torna mais difícil. E uma questão super relevante, né, no tocante à felicidade e à aquisição da virtude é se ela é adquirível pelo ensino, se nós podemos adquirir a virtude ou se ela é algo inato, que depende da predisposição. E aqui eu nem preciso colocar a passagem que ele confirma essa tese, eu só coloquei a questão, né? Mas é óbvio que ele coloca que esse tipo de atributo é adquirível.
Porque se não fosse adquirível, qual seria o mérito de você ter virtude? Qual seria o mérito de você ser feliz? Se você já nasce com isso. O mérito está justamente em você se empenhar para conquistar. Então, sim, a felicidade e a virtude são passíveis de aprendizado. Do demais bens, alguns devem necessariamente estar presentes como condições prévias da felicidade, e outros são naturalmente cooperantes e úteis como instrumento. E isso, como é de ver, concorda com o que dissemos no princípio, isto é, o objetivo da vida política é o melhor dos fins, e essa ciência dedica o melhor de seus esforços a fazer com que os cidadãos sejam bons e capazes de nobres ações. Então, não apenas a felicidade e a virtude são adquiríveis, como terá maior mérito quem oportunizar que a felicidade e a virtude seja partilhável para o maior número possível de pessoas. E como que você vai conseguir isso? Na ação política, entendendo política que não como política partidária, que nós estamos acostumados a nos referir, mas uma política que você busca os meios para aumentar as chances do maior número de pessoas viver bem de acordo com a virtude e de acordo com o sumo bem. Então, até agora, podemos entender que a felicidade é uma prática ativa, adquirível, que ela vai ter a sua ação no mais alto grau quando ela for política e não individual, e humana. Nesse capítulo, ele fala que não faz sentido você dizer que um cachorro é feliz, que um boi é feliz. A felicidade é um atributo da humanidade, por todas as características expostas aqui, até aqui, principalmente a, a, a participação coletiva, política, né? E aqui também ele coloca um outro detalhe muito importante, que a felicidade ela é atingível com um certo tipo de existência que depende de uma maturidade. Por isso que ele coloca aqui, um menino tão pouco é feliz. Você não diz que o menino é feliz porque ele não teve a oportunidade de constituir uma família, ele não teve a oportunidade de mostrar a excelência profissional dele, ele não teve a oportunidade de partilhar de conhecimentos com o maior número de pessoas possível. Então, o cume, o nível mais elevado de felicidade depende de um certo grau de maturidade. E no capítulo 10 aparece uma questão, né, como consequência do que apareceu até agora, de que qual que é o momento que você vai poder falar que você é feliz? Porque a vida tem reveses, e é apresentada aqui uma passagem descrita pelo Heródoto, em que Solon aconselha um rei que se achava muito feliz, se eu não estou enganado, é o Creso. Esse rei Creso, ele se achava muito feliz e quis a confirmação desse fato com um sábio, Solon, e perguntou para o Solon, qual que é a pessoa mais feliz que você já conheceu? E aí Solon foi falando de várias pessoas que atingiram uma felicidade e morreram. Ou seja, não aconteceu nada no intervalo do ápice da felicidade e a morte. Porque se você chega no ápice da sua felicidade e você não morre, pode ser que no intervalo entre esse ápice da felicidade e a sua morte aconteça uma coisa terrível. E aí você perceba que você não era feliz. E isso, pelo que eu estou lembrado, aconteceu com o Creso. Ele estava em cima, ele se achava um homem muito feliz, ouviu isso do Solon, e depois ele perdeu uma guerra e estava em cima de uma pira vivo, uma pira funerária vivo. E aí lá de cima ele falou assim, o Solon estava certo. Eu achava que eu era feliz, mas olha só o que eu estou passando
antes da minha morte, eu estou sendo queimado vivo. Então, a reflexão aqui é essa. Quando que nós podemos falar que nós somos felizes? Será que a gente tem que esperar morrer para falar que nós somos felizes? E além disso, Aristóteles continua. E depois de morto, o que é como se fosse assim, a sua reputação, os seus filhos, os seus parentes, os seus amigos, o que eles fazem conta para a sua reputação? E aí ele percebe que sim. Mas aí no capítulo seguinte, ele percebe que o que acontece depois da sua morte pode influenciar na sua reputação, mas não influencia tanto assim. E ainda estamos, percebam, na contextualização sobre o que é o sumo bem e os limites desse sumo bem, dessa felicidade. E aí ele vai destacando aqui que a felicidade é algo permanente e não muda com facilidade, né? E que, olha só, a parte de baixo é interessantíssima. Nenhuma função humana desfruta de tanta permanência como as atividades virtuosas, que são consideradas mais duráveis do que o próprio conhecimento das ciências. As atividades virtuosas são consideradas mais duráveis do que o próprio conhecimento das ciências. Eu fiquei refletindo muito sobre isso. Como assim? As atividades virtuosas são mais duráveis do que o próprio conhecimento das ciências? Bom, pensemos numa atividade virtuosa da antiguidade, ser uma pessoa íntegra, né? Então, tá lá, uma atividade virtuosa, ser íntegro. Analisando a história da humanidade, alguns conhecimentos científicos são mais recentes do que ser íntegro. Então, Aristóteles está certo. Algumas atividades virtuosas, analisadas, né, à luz da história da humanidade, elas são mais duráveis na história da humanidade do que alguns conhecimentos de ciência, né? Olha só, a felicidade é durável. E as mais valiosas dentre elas são as mais duráveis. E aí, só para a parte lá em vermelho no final. E suportará as vicissitudes da vida com maior nobreza e decoro, se é verdadeiramente bom e honesto acima de toda censura. Uma pessoa feliz, ela não enfrenta vicissitude, ela não enfrenta dificuldade, não, ela enfrenta. Mas a diferença é que ela é uma pessoa feliz porque ela suporta com nobreza. Como diria o Marco Aurélio, é uma felicidade suportar de maneira equilibrada uma infelicidade. Então, essa é a ideia. E ainda pensando... agora nós estávamos no capítulo 10, né, que foram levantadas essas questões, a duração da felicidade depois da morte. E no capítulo 11, o Aristóteles vê a necessidade de arrematar essa questão. Bom, mas e o que acontece depois da sua morte influencia para a sua reputação? A conclusão dele é que influencia pouco. E é isso que ele registra no capítulo 11. A boa ou má fortuna dos amigos parece ter certos efeitos sobre os mortos, ou seja, sobre a reputação dos mortos. Mas os efeitos de tal espécie e grau não tornam desgraçados os felizes, nem produzem qualquer outra alteração semelhante. Se a pessoa em vida foi considerada uma pessoa nobre, e ela morreu, e os parentes, os amigos se tornaram pessoas péssimas, a reputação da pessoa diminui? Pouco, mas ela ainda é considerada uma pessoa nobre. E nesse capítulo 12 também nós temos uma ponderação rápida, se nós devemos considerar a felicidade, ou seja, o sumo bem humano, como algo louvável, estimável ou digno de ser divinizado. Essa questão, não sei se faz muito sentido para a nossa cultura, talvez faça mais sentido para a cultura do Aristóteles e até mesmo para os termos que foram usados no original, se a felicidade ela é algo digno de elogio,
É algo digno de apreço ou é algo digno de ser divinizado? E aqui, só para reforçar, ele coloca que hierarquicamente é o que tem de mais importante a felicidade. Você pode chamar de louvável, estimável, divinizável, desde que você entenda que é o que tem de mais divino e melhor. Então a felicidade está, né, no cume, no suprassumo. E já no capítulo 13, que é o que encerra o capítulo 1, não, o capítulo 13 encerra o livro 1. Aí a gente vai ter uma reflexão mais profunda sobre o que Aristóteles chama de alma. E a gente vai perceber que talvez a gente poderia até cogitar em mudar esse termo, né? Alma é um termo um pouco abstrato, meio espiritual, né? E a gente vai ver que, pela a descrição que ele faz, o que ele está chamando de alma é como algo muito próximo do que nós entenderíamos como o caráter da pessoa, a personalidade dela. Então vamos ver se vocês não concordam. Então, por virtude humana, entendemos não a do corpo, mas a da alma. E também a felicidade chamamos uma atividade da alma. Mas, assim sendo, é óbvio que o político deve saber de algum modo o que diz respeito à alma. Se o político vai ser o responsável por difundir essa felicidade, esse sumo bem, ele vai ser o responsável por difundir isso para o maior número de pessoas possível. Então ele tem que conhecer a essência dessa alma que ele pretende levar ao sumo bem, pretende levar à felicidade, certo? E aí ele continua aqui que por isso o político ele vai ser considerado como se fosse assim algo mais estimado do que a própria medicina para o bem do indivíduo e do coletivo também. Aí olha tudo que ele inclui nessa chamada alma. Ele inclui o elemento vegetativo, elemento desiderativo, fala de um elemento irracional, fala de razão, tudo isso compondo a alma. Numa outra parte ainda, ele fala de virtudes intelectuais e de virtudes morais. Louvamos o princípio racional do homem, continente do incontinente, assim como a parte de sua alma que possui tal princípio, porquanto ela os impele na direção certa e para os melhores objetivos. Ele vai dizer que uma pessoa é boa quando ela consegue controlar as suas pulsões com vista aos melhores objetivos. E que ele fala ainda nessa parte que há algumas pulsões que estão de acordo com a natureza do bem. Então, o que ele quer dizer com isso? Que é como se fosse... se você tem um instinto em ser bondoso, em ser justo, a parte animal da sua alma, a parte desiderativa, a parte dos sentidos da sua alma, ela tem uma predisposição natural em fazer o bem, certo? Então aumenta as chances de você ser uma pessoa boa e de você praticar o bem. Se você não tem essa predisposição, não significa que você será uma pessoa má. Significa que você vai ter que lutar com essa sua predisposição naturalmente ruim para se tornar uma pessoa boa. Bom, então, concluímos o livro 1, e aí a gente percebe nesse capítulo 13 que ele inclui na alma uma parte vegetativa, uma parte apetitiva, que nós diríamos também sensitiva, emocional, fala de uma faculdade intelectiva e de uma faculdade moral. Porque percebam, você ter uma predisposição a resolver exercícios lógicos não o torna uma pessoa moralmente boa. O torna uma pessoa com faculdades intelectuais dignas.
mas não torna uma pessoa moralmente boa. Uma pessoa moralmente boa, ela é uma pessoa calma, é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa justa. Então, tudo isso está envolvido no que ele chama de alma, que tem relação com o que nós chamamos de caráter, personalidade. E aqui, entre parênteses, eu pus uma definição do dicionário Liddell Scott para a palavra psique, que é alma, né? É a parte consciente da personalidade, o centro das emoções, desejos e afecções. Então percebam como essa alma envolve bastante coisa. Então é isso, gente. Nós vencemos o livro 1 da Ética Nicômaco, que trata do sumo bem humano. E é esse sumo bem, uma felicidade social e não individual, entendida como durável e de acordo com a natureza, de acordo com a natureza social, de acordo com aquilo que eu acabei de dizer, aquilo que vai promover o bem, que a gente entende que naturalmente as pessoas vão interpretar aquilo como bom. E para se chegar a esse sumo bem, é necessário um entendimento sobre a essência e a alma humana, com seu enfoque no aspecto moral. É necessário o desenvolvimento de virtudes ativas, e elas são atingíveis, e elas são passíveis de serem aprendidas. O foco está voltado às ações e às virtudes mais elevadas e autossuficientes. Lembram? Aquelas virtudes que são boas em si mesmas, e não porque a gente precisa de uma outra coisa com essas virtudes. Quando a gente busca as virtudes por si mesmas, elas são mais elevadas. Os bens exteriores, eles não são hierarquicamente mais importantes do que os bens da alma, mas eles são importantes, assim como são importantes a companhia de amigos e parentes. E, reforçando, trata-se de um conteúdo passível de aprendizado. Então, muito obrigado por acompanharem até aqui e espero continuar com os próximos livros para completar essa ética nicômaco. Tá certo? Muito obrigado por acompanharem e sejamos todos, com a ajuda do Aristóteles, mais felizes. Até mais, tudo de bom para vocês.